Já se perguntou por que a sede da Igreja Católica está em Roma, uma cidade onde Jesus nunca esteve? Este é um mistério intrigante que nos leva a explorar uma história fascinante de poder, tradição e fé. Vamos mergulhar profundamente nessa questão e entender a relação entre Roma, o arrebatamento e o fim dos tempos. A escolha de Roma como a sede da Igreja Católica é um assunto de grande interesse e curiosidade, especialmente considerando que Jesus nunca esteve na cidade. Para entender completamente por que a sede da Igreja está em Roma, é necessário explorar a história do cristianismo primitivo, a importância de Pedro e Paulo na Igreja e o papel de Roma no mundo antigo. Também é importante considerar o que a Bíblia diz sobre a fundação da Igreja e como esses textos foram interpretados ao longo dos séculos. De acordo com a tradição cristã, Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi martirizado em Roma por volta de 64 a 68 d.C., durante o reinado do imperador Nero. Antes de sua morte, Pedro teria desempenhado um papel crucial na liderança da comunidade cristã em Roma. A Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, e por isso, a sede do seu ministério tornou-se um ponto focal para a Igreja. Além disso, Paulo de Tarso, outro pilar do cristianismo primitivo, também foi martirizado em Roma, possivelmente por volta da mesma época que Pedro. Embora Paulo não seja considerado um papa, sua presença e trabalho missionário em Roma ajudaram a consolidar a importância da cidade como um centro cristão. Durante o primeiro século, Roma era a capital do Império Romano, a maior e mais poderosa entidade política, econômica e militar do mundo ocidental. A posição central de Roma no Império fez dela um local estratégico para a propagação do cristianismo. Como a mensagem cristã se espalhou rapidamente por todo o Império, ter a sede da Igreja na capital facilitou a comunicação e a coordenação entre as várias comunidades cristãs espalhadas pelo Império. Em 313 d.C., o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e pôs fim às perseguições contra os cristãos. Constantino também transferiu a capital do Império para Bizâncio, renomeada Constantinopla, mas continuou a apoiar o cristianismo em Roma. Sob seu patrocínio, foram construídas importantes basílicas, como a Basílica de São Pedro, solidificando ainda mais Roma como o centro do cristianismo ocidental. A Bíblia oferece uma base teológica para a primazia de Pedro. Em Mateus 16:18, Jesus diz a Pedro: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." A Igreja Católica interpreta esta passagem como a designação de Pedro como líder da Igreja, e, por extensão, a liderança de seus sucessores, os papas, como bispos de Roma. Esta passagem é central para a doutrina do papado e justifica a sede da Igreja em Roma. O Novo Testamento descreve as missões de Pedro e Paulo como fundamentais para a expansão do cristianismo. O livro de Atos dos Apóstolos, em particular, detalha a pregação de Paulo em Roma, Atos 28:30-31, e menciona sua prisão na cidade. Embora o Novo Testamento não registre a morte de Pedro e Paulo em Roma, a tradição cristã primitiva, incluindo escritos de padres da Igreja como Clemente de Roma e Inácio de Antioquia, corroboram essa narrativa. Nos primeiros séculos do cristianismo, 5 cidades eram reconhecidas como sedes patriarcais: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Entre essas, Roma era considerada primus inter pares, primeiro entre iguais, devido à sua associação com Pedro e Paulo. A primazia de Roma foi confirmada em vários concílios ecumênicos, como o Concílio de Nicéia, 325 d.C., e o Concílio de Calcedonia, 451 d.C. A Igreja cristã passou por várias divisões significativas, como o Cisma do Oriente, 1054, que separou a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Mesmo após o cisma, Roma permaneceu a sede da Igreja Católica, enquanto Constantinopla tornou-se a sede da Igreja Ortodoxa. A continuidade histórica da liderança da Igreja em Roma, a construção de importantes edifícios eclesiásticos e a presença dos túmulos de Pedro e Paulo reforçaram a cidade como o centro espiritual do cristianismo ocidental. A tradição e a sucessão apostólica, a crença de que os bispos de Roma são sucessores diretos de Pedro, são pilares da identidade da Igreja Católica.
A doutrina católica sustenta que o Papa, como bispo de Roma, possui autoridade suprema sobre a Igreja, baseada na sucessão apostólica de Pedro. Este conceito é apoiado pela interpretação de passagens bíblicas como Mateus 16, 18, 19 e João 21, 2.15 e 17, onde Jesus confere a Pedro um papel especial de liderança e cuidado sobre seu rebanho. A localização da sede da Igreja em Roma simboliza a unidade e a universalidade, catolicidade, da Igreja. A Igreja Católica vê-se como uma continuação da comunidade cristã fundada por Jesus e os apóstolos, e Roma, como sede histórica e espiritual, representa essa continuidade. Durante os primeiros séculos, os cristãos em Roma enfrentaram perseguições severas, especialmente sob imperadores como Nero e Diocleciano. As catacumbas de Roma, onde muitos cristãos se esconderam e foram enterrados, são testemunhos dessas perseguições. Os martírios de Pedro e Paulo em Roma foram eventos-chave que fortaleceram a identidade da cidade como um centro cristão. A construção de basílicas como a de São Pedro e a de São João de Latrão, a Catedral do Papa, não só reforçou a importância de Roma, mas também proporcionou lugares de peregrinação e veneração para cristãos de todo o mundo. No entanto, a escolha de Roma como sede da Igreja Católica também é motivo de desconfiança e questionamento para muitos. Alguns críticos argumentam que a centralização do poder em Roma e a doutrina da infalibilidade papal são inconsistentes com a simplicidade e a humildade do ministério de Jesus. Outros questionam a validade da tradição que associa Pedro e Paulo a Roma, sugerindo que a Igreja utilizou essas narrativas para consolidar sua autoridade e influência. Essas questões podem impactar a vida cristã de várias maneiras. Para alguns fiéis, a história e a tradição da Igreja em Roma são fontes de profunda inspiração e um testemunho da continuidade e resiliência da fé cristã ao longo dos séculos. Para outros, as controvérsias em torno da centralização do poder e da interpretação das Escrituras podem levar a uma fé mais crítica e questionadora, que busca um entendimento mais pessoal e autêntico do cristianismo. A relação entre a escolha de Roma como a sede da Igreja Católica e as doutrinas relacionadas ao arrebatamento e ao fim dos tempos é também essencial para se compreender as interpretações teológicas e escatológicas que têm sido desenvolvidas ao longo da história cristã. Vamos examinar como essas doutrinas são vistas pela Igreja Católica e como a centralidade de Roma se encaixa nesse contexto, além de abordar algumas das controvérsias e desconfianças que surgem a partir dessas crenças. O conceito de arrebatamento, como é popularmente conhecido, tem suas raízes principalmente na teologia protestante, especialmente entre os evangélicos. Ele se refere a um evento futuro em que os crentes serão levados para encontrar Jesus nos ares antes de um período de tribulação na terra. Essa interpretação é baseada em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 51, 52. A Igreja Católica, por outro lado, não adota essa visão específica do arrebatamento. A escatologia católica se concentra mais na segunda vinda de Cristo, o julgamento final e a ressurreição dos mortos, como detalhado no Credo Niceno-Constantinopolitano. Para os católicos, o foco está na preparação espiritual contínua para a vinda de Cristo e a construção do reino de Deus na terra. A Igreja Católica vê o fim dos tempos como um momento de cumprimento das promessas divinas, onde Cristo retornará em glória para julgar vivos e mortos e estabelecer um novo céu e uma nova terra. A centralidade de Roma, como sede da Igreja, desempenha um papel simbólico e prático nesse contexto. Roma representa a continuidade e a unidade da fé cristã ao longo dos séculos. A crença na sucessão apostólica, com o Papa como sucessor de Pedro, dá à Igreja Católica uma sensação de estabilidade e autoridade espiritual, crucial em tempos de incerteza e tribulação. O Papa, como líder espiritual da Igreja, é visto como uma figura central na preparação para o fim dos tempos. Ele é considerado o pastor supremo que guia os fiéis na fé e na moral, preparando a Igreja para o retorno de Cristo. Encíclicas papais e outros ensinamentos oficiais frequentemente abordam a necessidade de conversão e preparação espiritual, temas que são essenciais na escatologia católica. A centralização do poder em Roma e a doutrina da infalibilidade papal têm sido fontes de desconfiança e controvérsias ao longo da história. Alguns críticos questionam a legitimidade dessa centralização, argumentando que ela
pode desviar do verdadeiro ensinamento de Cristo sobre humildade e serviço. Além disso, a história de corrupção e abusos de poder dentro da Igreja aumentou a desconfiança em relação à autoridade papal. No contexto do fim dos tempos, essas desconfianças podem se intensificar. Teorias da conspiração e interpretações apocalípticas frequentemente colocam Roma e o papado como atores centrais em cenários de fim dos tempos, às vezes retratando o Papa como um possível anticristo ou falso profeta. Essas visões, embora não apoiadas pela teologia oficial da Igreja, encontram eco em algumas comunidades cristãs, especialmente entre aqueles que adotam uma interpretação mais literal e dispensacionalista das Escrituras. A crença no fim dos tempos e a expectativa do retorno de Cristo têm um impacto profundo na vida cristã, tanto positiva quanto negativamente. Para muitos católicos, a centralidade de Roma e a liderança papal oferecem um sentido de orientação e segurança espiritual. A preparação para o fim dos tempos é vista como um chamado à santidade, caridade e evangelização, inspirando os fiéis a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. As controvérsias e desconfianças em torno da autoridade de Roma podem levar a uma fé mais cética e questionadora. Alguns podem se afastar da Igreja institucional em busca de uma espiritualidade mais pessoal e menos hierárquica. Além disso, as interpretações apocalípticas extremas podem causar ansiedade e medo, desviando o foco da mensagem central do Evangelho de amor e redenção. A doutrina católica sobre o fim dos tempos está enraizada na tradição e nas Escrituras, com ênfase na ressurreição dos mortos e no julgamento final. A Igreja ensina que, no fim dos tempos, Cristo retornará em glória para julgar vivos e mortos, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Roma, como sede da Igreja, é vista como o centro de preparação espiritual para esse evento, com o Papa guiando os fiéis em sua jornada de fé. A relação entre Roma e o fim dos tempos também está presente nas aparições marianas e nas mensagens proféticas, como as de Fátima, onde a importância da conversão, oração e penitência são frequentemente enfatizadas como preparações para o retorno de Cristo. A escolha de Roma como a sede da Igreja Católica é uma combinação de fatores históricos e teológicos, refletindo a evolução do cristianismo desde suas origens até a era moderna. Essa centralidade tem um papel significativo na preparação para o fim dos tempos, conforme ensinado pela Igreja. A sede em Roma simboliza a continuidade e a unidade da fé, enquanto o Papa exerce um papel crucial como líder espiritual na preparação para o retorno de Cristo. No entanto, essa centralidade também gera desconfiança e controvérsias, especialmente em contextos apocalípticos. Compreender essa dinâmica é essencial para apreciar a complexidade e a riqueza da tradição católica, ao mesmo tempo que se reconhecem os desafios e as questões que continuam a moldar a fé e a prática dos cristãos em todo o mundo. A preparação para o fim dos tempos, seja entendida através da lente católica ou de outras tradições cristãs,